Rivalda, e hoje nossa aula é a respeito do descritor 18. O descritor 18, ele faz um estudo da habilidade do aluno em reconhecer o sentido do texto e suas partes sem as marcas de coesão, sem a presença das marcas coesivas. Lembram que na nossa última aula de sequência didática, desse projeto de sequência didática da nossa escola, nós falamos a respeito das marcas coesivas, né? Daquelas palavras que elas têm sentido e que elas são muito importantes para a continuidade do texto. Então, esse descritor 18, ele está intrinsecamente, né, ligado ao descritor 14, que foi o nosso descritor que era referente à continuidade do texto com marcas coesivas. Esse é você reconhecer o sentido do texto e as partes do texto sem a presença das marcas coesivas. Como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que entender que a gente compreender a continuidade de um texto está também ligado ao nosso conhecimento vocabular, ao nosso conhecimento enciclopédico, ao nosso conhecimento de mundo, a leitura que nós fazemos das imagens ou das palavras, ou às vezes das duas juntas, porque existem textos, né, aplicados a vários contextos. Vai ter textos verbais, textos que não são verbais, são só imagens, e temos textos mistos também, que são textos que misturam imagens e palavras para dar uma mensagem. Então, vamos a exemplos, que aí vocês entenderão bem melhor, certo? Então, essa habilidade ela pode ser desenvolvida por meio, né, da identificação que o aluno faz nos seus sentidos de recursos linguísticos, que são repetição das palavras, substituição de palavras que nós podemos usar em um texto para dar essa continuidade, né? É preciso a gente reconhecer, né, que essa repetição ou essa substituição vai estabelecer relações entre as partes de um texto. Então, quando você perceber que há essa relação, você está desenvolvendo essa habilidade, ok? Então, continuando. Quando nós realizamos essas inferências, que é o quê? Quando nós percebemos que havia ali uma palavra que não está escrita, mas que ela está implícita, o seu sentido está implícito. Então, você faz a leitura, no caso, o seu léxico, o seu conhecimento vocabular, ele é como se ele completasse o sentido desse texto, mesmo sem a palavra estar lá. E outros dois recursos também muito usados, né, são a pontuação, são as pontuações. E a pontuação ela é muito usada também para substituir essas palavras coesivas, tá certo? Então, vamos a um exemplo. Um texto sem marcas coesivas. Tem aqui uma poesia, temos aqui uma poesia. Não te direi o nome, pátria minha. Teu nome é pátria amada, é pátriazinha, não rima com mãe gentil. Vives em mim como uma filha, que és uma ilha de ternura. A ilha, Brasil, talvez. Estão vendo que aí tem várias vírgulas, né, usadas. Tem uma pontuação aí bem bacana. Agora vamos ver que palavras estão faltando aí que, se nós quiséssemos usar, também ficaria completo. Assim o texto está completo, mas com as marcas coesivas, né, com essas palavras que estão aí como se estivesse faltando, ficaria também com bastante sentido. Seria pátria minha, né? Aí depois tem a palavra pois, que aí ficaria, não te direi o nome, pátria minha, pois teu nome é pátria amada. Porque teu nome é pátria amada, entendeu? O sentido aí do pois, né? Uma explicação. Por que não te direi o nome, pátria minha? Porque não precisa, porque seu nome é pátria amada. Como se ele estivesse, o autor da poesia estivesse dizendo isso, né? Não rima com mãe gentil, porque vives em mim como uma filha, né? Então, aí, o porquê como palavra coesiva, como marca coesiva. E aí, agora, nós vamos a essa questão. Essa questão aqui, ela foi retirada do Enem, ela é um texto, né, não verbal, olha aí.
texto imagético, né? Um cartoon, que é uma crítica social, né? Esse cartoon. E aí tem uma figura destacada, né? Dentre as outras. Tem várias iguais e tem uma que você, observando, está indo em direção contrária. Os outros é como se fosse um robozinho de corda, aquele mecanismo de dar corda, né? Aí atrás, que gira, né? A gente gira, e a gente dá uma corda nele, como o povo fala, e aí ele anda. Ele só anda quando dá corda. E tem um aqui diferente, tem um que vai em outra direção. Ele não é iguais aos outros, né? Aí a pergunta se refere, nessa questão aí, a pergunta se refere ao sentido aí dessa figura destacada. O que é que essa figura destacada está representando? O que é que ela quer representar? Né? Ela ainda ia em direção oposta às outras. O que é que significa isso? O que é que representa essa figura em destaque? Aí nós temos aí 5 alternativas, né? Seria a opressão das minorias sociais? Não seria uma resposta adequada, essa letra A, porque ele não está com cara de opressão, ele não está assim como se estivesse oprimido, ele está se rebelando, né? Ele está dizendo que não pensa como os outros, não vai na mesma direção, ele vai na contramão do pensamento da maioria, né? Então, aí, a resposta mais adequada seria a letra E, uma reação ao controle do pensamento coletivo. Essa figura representa aquele que não tem a mesma opinião que os outros, só porque é, digamos, politicamente correto ter a mesma opinião que os outros, né? Ele pensa, no caso, em expressar sua opinião, ele pensa em seguir seu caminho, ele pensa, né, em fazer a sua própria história, em ter sua autonomia, né? Aí seria a letra E, ok? Espero que vocês tenham gostado, vai uma atividade para vocês, espero que vocês tenham adquirido mais um pouco dessa habilidade, e as habilidades do SPAES são construídas ao longo, né, do ensino médio. Então, a gente vai construindo pensamento e construindo conhecimento ao longo do estudo, né? Não se preocupe se você viu essa pequena videoaula, não entendi ainda muito bem, professora Nivalda. Você terá outras aulas, você terá outros momentos de estudo. E nós estamos sempre lendo o mundo, nós estamos sempre fazendo inferências, nós estamos sempre interpretando textos. Ao longo, né, de todos os nossos estudos, de todos os momentos, nós estamos interpretando textos. Um grande beijo. Fiquem aí em casa, por causa da quarentena, né, e fiquem bem. Um grande beijo.